A região do Ártico tem se tornado um dos maiores focos de disputa no cenário internacional, com grandes potências buscando ampliar sua influência sobre o território. Os Estados Unidos, apesar de sua força global, enfrentam desafios significativos para manter uma presença sólida na área, em grande parte devido à limitação de recursos específicos. Com uma frota de apenas 3 quebra-gelos, sendo que um está fora de operação e outro fora de serviço por danos severos, os Estados Unidos da América se encontram em desvantagem. Além disso, o desenvolvimento de um novo navio desse tipo só estará concluído em 2029, o que coloca em risco a capacidade americana de competir com outros países que já dominam as águas do Ártico. Na tentativa de estabelecer uma posição mais vantajosa, a administração dos Estados Unidos passou a focar na Groenlândia, uma ilha estratégica com vastos recursos naturais e uma localização central para o controle de novas rotas comerciais. O presidente Trump enxergou na Groenlândia uma possível chave para resolver a limitação de sua frota, considerando a ilha um ponto de apoio crucial para o domínio da região. No entanto, a questão de sua aquisição é mais complexa do que parece. A Groenlândia, embora com grande autonomia, ainda é parte do Reino da Dinamarca, e seus cidadãos possuem um forte desejo de preservar sua identidade e independência. Erik Jensen, ministro de Finanças da ilha, deixou claro o sentimento local. Nosso foco é a autonomia e o crescimento, e não trocaremos a Dinamarca pelos Estados Unidos. A Dinamarca tem adotado uma postura estratégica e prudente diante da crescente pressão sobre a Groenlândia. Embora o país reconheça a importância dos investimentos para o desenvolvimento da ilha, seu foco está em equilibrar a manutenção de sua soberania com a preservação das suas relações com os Estados Unidos. Enquanto isso, a Rússia observa de perto esse aumento de interesse dos norte-americanos pela região. Com uma frota impressionante de mais de 60 quebra-gelos, muitos deles de propulsão nuclear, a Rússia já consolidou sua supremacia no Ártico, aproveitando suas rotas comerciais para intensificar o fluxo de tráfego marítimo na área. Enquanto os Estados Unidos buscam expandir sua presença no Ártico, em parte como resposta ao crescente domínio da Rússia, a potência russa já se beneficia de uma infraestrutura sólida e bem estabelecida na região. A rota do Mar do Norte, que conecta a Rússia ao Oceano Atlântico, tem atraído um número crescente de embarcações, especialmente com o derretimento das geleiras e a consequente diminuição dos custos de navegação. Com uma frota de quebra-gelos nucleares altamente capacitada e uma rede de portos desenvolvidos ao longo de suas costas árticas, a Rússia não só tem dominado as rotas comerciais da região, mas também consolidado sua presença política e estratégica. Esse controle de rotas comerciais não só fortalece sua economia, mas também a coloca em uma posição de vantagem estratégica no cenário global, à medida que a navegação pela região se torna mais acessível e lucrativa. Por outro lado, o crescente interesse dos Estados Unidos pela Groenlândia não é apenas uma questão de expandir sua presença territorial, mas também uma tentativa de reposicionar sua força estratégica globalmente. A ilha, rica em recursos minerais e localizada em um ponto estratégico para o controle de rotas comerciais no Ártico, oferece para os Estados Unidos a possibilidade de garantir uma vantagem no novo cenário geopolítico que está se desenhando na região. No entanto, os desafios são significativos. A Groenlândia, apesar de sua autonomia crescente, ainda pertence ao Reino da Dinamarca, o que cria uma complexa teia de questões diplomáticas, políticas e de soberania. Além disso, o pequeno tamanho da população da Groenlândia e seu forte desejo de manter sua independência tornam qualquer tentativa de intervenção externa um processo delicado e de difícil realização. A disputa pelo Ártico, portanto, vai muito além de uma simples competição por recursos naturais ou domínio territorial. Ela reflete uma complexidade geopolítica profunda, onde potências globais buscam não apenas garantir acesso a riquezas minerais, como petróleo e gás, mas também se posicionar estrategicamente em uma região que pode se tornar uma das mais importantes para o comércio internacional no futuro. A diminuição do gelo marinho, acelerada pelas mudanças
mudanças climáticas está abrindo novas rotas de navegação que podem encurtar consideravelmente o tempo de viagem entre o Oriente e o Ocidente, mudando assim a dinâmica do comércio global. Essa alteração nas rotas comerciais é um fator crucial que aumenta a competição entre as grandes potências, tornando o Ártico um ponto focal de disputas diplomáticas e militares. A posição dos Estados Unidos na região tem se mostrado cada vez mais vulnerável, pois o país enfrenta dificuldades logísticas e falta de infraestrutura, especialmente no que diz respeito à frota de quebra-gelos. Embora ainda possua uma imensa potência militar e uma influência econômica significativa, os desafios de manter uma presença estável e competitiva no Ártico são enormes. O investimento em novos quebra-gelos, que não estarão prontos antes de 2029, coloca os Estados Unidos em uma posição em que a corrida pela supremacia no Ártico pode ser perdida para a Rússia se ações decisivas não forem tomadas rapidamente. O domínio de Moscou sobre o Ártico, tanto em termos de infraestrutura quanto de recursos naturais, não é apenas uma questão econômica, mas uma questão de segurança global, à medida que a Rússia reforça sua narrativa de soberania irrestrita sobre a região. Essa narrativa russa de soberania absoluta no Ártico vai além do simples controle territorial. Ela envolve a criação de uma zona de influência onde os interesses de Moscou se sobrepõem a qualquer tentativa de intervenção externa. Isso coloca a Rússia como um contrapeso vital na competição por influência no Ártico, não apenas em termos de recursos e rotas comerciais, mas também na luta por uma maior projeção de poder político e militar. O controle da região permite à Rússia projetar força em áreas vizinhas, especialmente em termos de segurança nacional e proteção de suas fronteiras. Além disso, à medida que o degelo abre novas rotas comerciais, a presença russa no Ártico pode ser um fator decisivo na modelagem do futuro cenário comercial, militar e político global. A busca incessante dos Estados Unidos por uma presença dominante no Ártico, especialmente com a Groenlândia no centro dessa estratégia, expõe as limitações de uma superpotência que, embora equipada com um exército formidável e uma influência global incontestável, encontra-se em desvantagem em termos de recursos críticos e infraestrutura. O fato de o país contar com uma frota reduzida de quebra-gelos e uma estratégia de longo prazo para superar essa deficiência, com investimentos somente a partir de 2029, é uma evidência de como os desafios logísticos e operacionais estão comprometendo suas ambições estratégicas. Essa lacuna na presença militar e na infraestrutura é um fator crucial que afeta diretamente sua capacidade de competir com países como a Rússia, que já possui uma frota considerável e avançada de quebra-gelos nucleares, além de uma rede consolidada de rotas comerciais no Ártico. Em última análise, o que está em jogo no Ártico não é apenas o controle territorial, mas a redefinição da ordem geopolítica global. A região, com seus vastos depósitos de recursos minerais, o derretimento das calotas polares e as novas rotas de navegação, tornou-se um verdadeiro tabuleiro de xadrez onde se cruzam interesses econômicos, questões de segurança internacional e ambições militares. O controle do Ártico, portanto, não significa apenas ter acesso a recursos naturais valiosos, mas também a capacidade de influenciar o fluxo do comércio global e de projetar poder militar sobre uma área estratégica, especialmente quando se considera o impacto que a região tem sobre as políticas de segurança internacional. Cada movimento estratégico, seja ele diplomático ou militar, tem o potencial de alterar os rumos não só da política da região, mas também das relações internacionais como um todo. A disputa no Ártico reflete uma mudança mais ampla na dinâmica global, onde as grandes potências buscam se reposicionar frente a um cenário internacional em constante transformação. Esse cenário coloca em jogo a definição do futuro da geopolítica, onde o controle das águas congeladas do Ártico pode determinar quem será o verdadeiro líder nas próximas décadas.